Considere o microsistema formado por duas pequenas peças metálicas, 1 e 2, presas em duas paredes laterais. Observamos que, na temperatura de 15 graus Celsius, a peça 1 tem tamanho igual a 2 centímetros, enquanto a peça 2 possui apenas 1 centímetro. Ainda nessa temperatura, as peças estavam afastadas apenas por uma pequena distância d, igual a 5 vezes 10 a menos 3 centímetros. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear da peça 1 é 3 vezes 10 a menos 5 e que o da peça 2 é 4 vezes 10 a menos 5, a pergunta é: qual deve ser a temperatura do sistema em graus Celsius para que as duas peças entrem em contato sem empenar? Para que as duas peças entrem em contato sem empenar. Bom, antes de mais nada, a gente precisa interpretar a situação. Eu tenho hastes de metal que vão ser aquecidas, então elas vão dilatar. A gente imagina que com o aquecimento aumenta o grau de agitação das moléculas. Com esse aumento do grau de agitação, elas tendem a se afastar. As moléculas vão se afastando duas a duas e isso aumenta as dimensões da haste. Agora aqui vale uma coisa interessante. Você, quando tem o aumento do grau de agitação, você vai ter a dilatação para os dois lados. É de se imaginar que se a haste estiver sobre a mesa, então você vai ter as duas extremidades se deslocando, mostrando a dilatação. O detalhe é que nessa questão, ele pega a haste e coloca ela na parede. Então não vai ter como crescer para o lado da parede. Toda a dilatação vai ter que acontecer para a outra extremidade. Então ele coloca duas extremidades de duas hastes que vão ter duas dilatações diferentes e que à medida que elas forem dilatando, elas vão se aproximando. E esse espaço que existe entre elas vai diminuir, 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 diminuir. Queria que você pensasse que se você tiver muita dilatação, os metais dilatem demais, a temperatura aumente demais, o espaço seja pequeno demais, vai chegar a hora que essas pontas vão se encostar e se continuarem dilatando, elas vão acabar se deformando. Por isso que o enunciado diz, para que elas dilatem e se toquem sem empenar. Então é preciso imaginar que à medida que vai tendo a dilatação e o espaço entre as extremidades vai diminuindo, a dilatação acaba exatamente no momento em que as extremidades se tocam. Ou seja, as duas dilatações, as duas variações de crescimento das duas hastes têm que preencher esse espaço que inicialmente existia entre elas. É exatamente aí que a gente vai resolver a questão. Olhe na tela. Eu teria que dizer então que a dilatação da peça 1 somada com a dilatação da peça 2 equivale à distância entre as extremidades. Lembrando que a variação do comprimento é comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Então, nesse caso, nós teríamos o comprimento inicial da peça 1, que foi dado como sendo 2 centímetros. O coeficiente de dilatação da peça 1, que foi dado como sendo 3 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que é a temperatura final, que eu desconheço, menos a temperatura inicial do sistema, 15 graus Celsius. Isso seria o L0 alfa delta T da peça 1, que eu vou ter que somar com o L0, 1 centímetro da peça 2, o alfa da peça 2, 4 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura final, que eu desconheço, menos a inicial, que foi dada como sendo 15. E que a soma dessas duas dilatações tem que preencher exatamente a distância entre as duas peças, que foi dada como sendo 5 vezes 10 a menos 3 centímetros. Vale a pena uma observação importante, olhando para essa equação que a gente escreveu. A gente tem os comprimentos iniciais das hastes em centímetro, né, o 2 centímetros e o 1 centímetro. E a gente tem o espaço inicial entre as extremidades também em centímetro, 5 vezes 10 a menos 3 centímetro.
Então, nesse caso, não tem preocupação. Esse centímetro vai desaparecer da equação, ok? Agora, deixou de ser física e passou a ser matemática. O que a gente tem é uma equação de primeiro grau para resolver e descobrir o valor da temperatura final, que nesse caso vai dar 65 graus Celsius. Eu não vou estressar com essa conta, porque ela não oferece dificuldade absolutamente nenhuma. Então, resposta correta, alternativa D de dado. E aí, só para pontuar, uma coisa que é importante. Quando tem dilatação, a dilatação acontece de maneira simétrica, ela acontece para todos os lados. Nesse caso dessa questão, tem uma esperteza nela aí, porque ele coloca a haste fincada na parede, não tem como crescer para o lado da parede, não vai furar a parede. Então, toda a dilatação acaba acontecendo para o outro lado. Imagina que você esteja, sei lá, no meio da quadra e você quer então abrir os braços. E você pode fazer isso com tranquilidade. Agora, sem sair do lugar. Agora imagine que você está com o ombro colado na parede. Se você quiser abrir os braços, esse braço aqui só vai conseguir abrir se você afastar da parede. Então você vai ter que ir todo para o lado. É exatamente o que aconteceu aqui, ok?